Boa noite, galera. Todos muito bem-vindos aqui à nossa call com a Santa Fé. Meu nome é Vitor, sou diretor de eventos do Finance e a gente está aqui hoje com o Fábio Focaccia, que vai passar para a gente a visão macro para 2022, expectativas para 2022. Ele que é estrategista de investimentos na Santa Fé. Muito bem-vindo, Fábio. Obrigado, pessoal. Boa noite a todos. Obrigado mais uma vez em nome da Santa Fé pela oportunidade de fechar esse ciclo com todos os palestrantes aqui. A gente preparou, primeiro, antes de mais nada, parabéns aí pros atleticanos, né? A gente preparou uma apresentação para falar um pouquinho da conjuntura macro, os desafios e o que a gente está entendendo setorialmente, né? O que a gente gosta, o que a gente não gosta, o que a gente espera, né, para os próximos anos. Então eu vou pedir ao Pedro, né? O Pedro, o Léo e a Fê vai fazer a apresentação já da gestora. A gente vai passar por toda essa, acho que esse apanhado aqui de coisas que nós separamos para vocês, e aí a gente abre para um Q&A. Eu só queria apresentar o time que está aqui comigo. A Fernanda vocês conhecem aí de outras lives, é a nossa diretora de Relações com o Investidor e Marketing. A Fernanda também, ela é a presidente da ONG a qual a Santa Fé é mantenedora há mais de 20 anos, se chama Lar da Bênção Divina, projeto muito bacana que ela toca, e o Paulo Bueno, meu sócio e gestor dos fundos líquidos, é o diretor financeiro. Tem comigo aqui nessa live também o Léo é o nosso analista que cobre malls, cobre consumo, cobre toda essa parte de e-commerce, tem bastante coisa para a gente falar, ainda mais nesse grande sell-off que teve esse setor. O Pedro, nosso analista de commodities, de agronegócios, também tem bastante coisa bacana aqui para a gente tocar. E eu vou dever para vocês aqui a presença do Edu, mas o Edu está em férias. Ele é nosso analista de bancos, nosso analista de home builders também. E o Léo vai fazer essa parte hoje. Eu sou estrategista chefe da Santa Fé Investimentos. Eu fiz toda a minha carreira no mercado financeiro, estou desde 1997 no mercado financeiro. Fui diretor de ações, toda a parte de mercado de capitais do Itaú BBA. Tive 2 passagens pelo Banco Safra, no Brasil e em Nova York, sempre nessa área de investimentos. E os últimos 10 anos, de 2010 a 2020, eu fui o diretor de toda a parte para a América Latina, incluindo o Brasil, do JP Morgan. Então, eu vou passar a palavra para a apresentação rápida aqui da Santa Fé. E aí a gente já parte aqui para os nossos desafios 2022. Fê, por favor. Combinado, gente. Eu vou ser bem breve. Queria agradecer vocês mais uma vez a oportunidade. Não sei se todos já conhecem a Santa Fé, então, para quem não conhece a gente, nós somos uma gestora bastante tradicional. A gente está há mais de 30 anos no mercado financeiro. O Fernando Bueno, que é o nosso chairman, nosso fundador, para vocês terem uma ideia, ele foi um dos fundadores da BMF, né, a antiga BMF, que é a Bolsa de Mercantil de Futuros, também foi um dos protagonistas do mercado de ouro no Brasil, então ele é uma pessoa que tem uma noção muito grande e nos auxilia bastante aqui no nosso dia a dia, né? A gente tem um propósito, né? O nosso viés é a democratização do mercado de capitais, até por isso que a gente gosta muito de estar próximo dos universitários e compartilhar nosso conhecimento, então a gente realmente fica muito feliz com esse tipo de evento, tá? Hoje a gente tem disponível para investimento 2 fundos, né? Um multimercado e um fundo de ações, que estão distribuídos aí em mais de 20 plataformas de investimentos. Basta vocês entrarem no nosso site, que é bem fácil de conseguir visualizar. Acho que vale destacar que o nosso fundo multimercado, ele é 5 estrelas Morningstar global, né, para os últimos 60 meses. Esse é um dado muito relevante. Não é fácil ter 5 estrelas Morningstar, é uma auditoria mensal que a Morningstar faz aqui com a gente, com outros fundos, e a gente se orgulha bastante disso. E além disso, a gente é signatário de todos esses selos super importantes, super relevantes, CDP, PRI, Código AMEC e o Carbon Disclosure
disclosure, né? Que a gente realmente acredita na força do ESG, tanto interno quanto no framework de ESG para investimentos, né? Que foi a palestra que vocês já tiveram com a Ana Luísa. Falando rapidamente sobre isso, Pedro, se você puder passar para o próximo slide. Aqui antes do ESG, eu vou compartilhar para vocês um pouquinho da nossa estrutura organizacional. Eu acho que vale ressaltar que nós somos uma partnership, então isso é muito bacana, né? Cada sócio, aqui nessas caixinhas cinzas, é cada sócio que lidera cada caixinha cinza dessa, e todos reportam para os seus devidos comitês, e os sócios, em reuniões de sócios, é que tomam todas as decisões. Então, nós somos, de fato, uma empresa bastante democrática, também da porta para dentro, e a gente busca trabalhar dessa forma no nosso dia a dia. Isso é muito relevante para os nossos investidores, tá, gente? Acho que vale aqui a equipe que está aqui hoje com vocês, é a equipe do Fábio, que está aqui na caixinha do meio, como o Fábio já fez a apresentação aqui dos meninos, e a gente ainda tem o Edu e o Gabriel, que também compõem a equipe dele. Na parte de gestão, a gente tem 2 sócios gestores, o Paulo, que vocês já conhecem, e o Sérgio, que também vocês conhecem, que cuida da nossa parte de água, que foi quem deu a palestra de commodities para vocês. Vamos lá, Pedrão. Falando um pouquinho de ESG, só dando um overview também para quem não assistiu a palestra da Tita, que foi super profunda, né? A Tita lidera essa frente aqui na Santa Fé. Nós sempre olhamos o ESG com muita atenção, como o Fábio colocou, nós somos mantenedores de uma organização social, então, para nós, olhar para o social, olhar para o meio ambiente, é fundamental, é crucial, faz parte do nosso DNA mesmo. Então, olhar para isso no âmbito das empresas que a gente investe é muito automático e muito natural. Mas com a chegada da Tita, a gente desenhou um framework, né, uma estrutura, um jeito de olhar essas empresas que é só nosso e que também estamos muito felizes. É um sistema ainda ongoing, né, é um sistema vivo, a gente vai construindo isso no dia a dia, mas já tem trazido muitos bons resultados, né? Então, ele é um sistema simples, faseado em 3 etapas, mas que dá bastante trabalho, os meninos que digam, que estão aqui, que fazem esse dia a dia com a Tita. Então, a primeira fase é uma fase mais analítica de números, né? A gente analisa números da Refinitiv, de outros órgãos, que a Refinitiv é a Reuters, para quem não conhece. Esses números, basicamente, eles vêm de relatórios de sustentabilidade das empresas que produzem esse tipo de material. Depois a gente corre atrás de outros dados também que para nós é muito importante, de órgãos reguladores, certidões de trabalho escravo, é super, assim, a gente vai bem atrás mesmo, certidões do IBAMA. E a segunda fase é a gente contar um pouquinho da análise desses dados para a própria empresa, ouvir o posicionamento da própria empresa, porque uma coisa é a gente ler o que está escrito ali no relatório de sustentabilidade, né? Outra coisa é você fazer uma conversa, olho no olho, e ver se aquilo realmente procede, como que a empresa está vivendo aquilo no dia a dia, e inclusive colocar para a empresa inputs que a gente mesmo viu em outras buscas aí que a gente correu atrás. Então, a gente chama essa fase de engajamento, que para nós é crucial, tá? A cada 3 meses, a nossa ideia é que a gente tenha papos trimestrais com as empresas, para que a gente tenha isso muito vivo dentro do nosso dia a dia. E, por fim, os meninos apresentam em comitê de ESG o resultado final de cada análise, e a gente enquadra essas empresas no nosso quadrante, sendo que os quadrantes 1 e 2 são quadrantes muito bons, né, bom e muito bom, que dão liberdade para os nossos gestores, para eles tocarem e fazerem as alocações da forma que eles quiserem, seguindo as restrições, as outras restrições de risco e tal. E os quadrantes 3 e 4, 3 já é um quadrante que chama atenção, né, que as posições são limitadas, e o 4 também chama mais atenção, em alguns casos elas a gente não pode ter exposição em algumas posições, ou em alguns casos com uma exposição muito pequena. Então é assim que a gente trabalha, a gente procura ver o filme da empresa e não a foto momentânea, né, mas para onde ela está caminhando, como ela está posicionando nesse ESG. E eu poderia dizer para vocês que esse é o nosso primeiro filtro de análise, né? Então a gente nem começa a analisar uma empresa se a gente acha que ela não estaria num quadrante 4 ou numa blacklist nossa, que são alguns segmentos que a gente não investe, como armas, bebidas alcoólicas de alto teor, cigarro, enfim. Então, esse é um overview, muito overview, porque eu sei que vocês já viram isso mais profundamente, mas que eu acho que deixa aqui a mensagem do quanto é importante para a Santa Fé esse olhar ESG no nosso dia a dia. E agora eu passo a palavra para o Fábio, para ele contar um pouquinho de como é que ele está enxergando o mercado neste momento. Obrigada, gente. Vamos lá, pessoal. Então, vamos falar um pouquinho aqui de
desafios, né? Eu acho que o que a gente está vivendo nos últimos meses, nos últimos 5 meses, sem contar toda a pandemia, né? São muito mais desafios aqui do que coisas boas que a gente tem aí pelo mundo, né? Então, como é que a gente está encarando esse vento de frente, né? Eu estou plagiando aqui o Paulo, né? Mas pegando um vento de frente pela frente, constante, né? E para navegar é complicado, né? Então, o que a gente tem, né? O primeiro deles é em relação a toda a parte de juros nos Estados Unidos, né? Que é o Fed. Depois, juros na Europa, os dois principais bancos centrais no mundo, e como isso se comporta, né? O que está acontecendo, então? Quando começou a pandemia, todas as bolsas derretendo ali em março, fevereiro, março, abril de 2020, os bancos centrais vieram e eles agiram de uma maneira muito eficaz, rápida e coordenada, né? Colocando todos esses grandes bancos centrais, e incluiu China, incluiu Rússia, incluiu Austrália, incluiu inclusive o Brasil, que a gente vai falar daqui a pouco, baixando juros, né, tornando juros negativos, que ainda estão, né, para quê? Para o dinheiro não parar, né, para o dinheiro não empossar, né, colocar um dinheiro na economia. Então, você deixava o dinheiro no banco, você tinha menos do que você tinha aplicado, sem contar o efeito inflacionário, né, a parte nominal era negativa, mais a inflação. Isso fez a economia movimentar, né? Fez todo mundo gastar dinheiro, né? Que foi o que aconteceu, que foi o que segurou a economia durante a época da pandemia. O Banco Central americano, e aí é a locomotiva, né? Que a gente sempre tem que olhar todos os dias, como é que está os Estados Unidos, como é que está, o que o Jeremy Powell e todos os dirigentes dos demais Feds espalhados pelos Estados Unidos estão falando, né? Como é que eles estão coordenando isso? Então, o que acontece? A taxa de juros nos Estados Unidos e os incentivos nos Estados Unidos tendem daqui para frente a normalizar, né? Então, os Estados Unidos ele vai retirando aos poucos os incentivos, né, que é o fim do tapering, né, a hora que ele começa a acabar as recompras de títulos, né, e depois ele começa a subir os juros. Essa magnitude de aumento de juros para o ano que vem depende muito, obviamente, dessa inflação, né, que o Powell e a Lagarde, o Powell no Fed, a Lagarde no ECB, estão chamando de transitória, né? Então, energia, que é uma coisa super importante, aqui a gente já passa para o segundo quadrinho cinza, que são os efeitos inflacionários dos movimentos de reabertura, né? Então, o que acontece? Chega um momento, né, que o mundo começa a se vacinar, todo mundo começa a voltar para o trabalho, voltar para a rua, todo mundo começa a viajar a trabalho, viajar de férias, pega o carro para passear, vai fazer compras, etc. e tal. Isso é feito no mundo todo e simultaneamente, né? Isso causa, né, um efeito pontual e inflacionário muito grande, sem contar com os juros incentivados, toda a parte de indústria volta também extremamente forte e essa indústria consome energia, né? Então a gente vê que é uma inflação transitória, uma inflação que passa principalmente aí por custos de energia, né? Seja o petróleo nos Estados Unidos, e aí a gente vai pegar o óleo diesel, a gasolina, tem uma derivada importante que é o etanol da cana-de-açúcar e o etanol do milho, puxa os preços dos grãos, puxa o preço da cana-de-açúcar. E aí a gente vai para a Europa, para a Rússia, tanto a Europa ocidental quanto a Europa oriental, que dependem muito de geração termoelétrica, que consome gás, e gás está atrelado também a preço de petróleo, né? Então, a hora que a gente olha os dados aqui, o petróleo dispara, o gás na Europa nem se fala, 5 vezes, né? Multiplicou por 5 o preço do gás natural nesse ano, causa impactos inflacionários. Aí o que acontece, né? O mercado estima o quê, né? Que acaba o tapering, começou lá com 10 bi, 15 bi, vai para 20 bilhões agora em dezembro. Isso aí é uma velocidade de cruzeiro, né? Então você imagina que você está no teu carro naquela autopista plana, né? Sem buraco nenhum, e você está ali a 120 km por hora, né? No cruise control, piloto automático ligado, não muda daquilo. Se não tiver nenhum solavanco nisso, né? Se você não precisar frear, se você não precisar acelerar em nenhum momento desse início desse aperto monetário, o mercado está bem precificado.
Quais são os desafios aqui nessas duas primeiras caixas, né? O Powell falar, como ele falou essa semana, que ele já não vê a inflação mais como transitória, que é um problema, que ele acha que o Fed tem que começar a aumentar juros não mais no começo de 2023, mas em meados de 2022. Então ele traz a curva mais para perto, né? Isso fez o 10 anos subir, que 10 anos é o pai do pai do pai do pai de todos os mercados, né? O título de renda fixa de 10 anos do Tesouro Americano, né? Então, quando a gente acaba olhando tudo isso, né, entender quais que são as posições do Fed e do ECB e do BOE, né, que é o Banco Central inglês, o BOJ, que é o Banco Central japonês, como é que eles vão coordenar isso daqui para frente? Se sair do piloto automático, a gente vai ter solavanco, a gente vai ter volatilidade. Tivemos essa semana, foi um grande exemplo do que nós tivemos essa semana. A variante Omicron, e aí a gente já passa para o terceiro quadrinho, né, tem uma incerteza muito grande sobre essa variante, né, essa derivada do coronavírus, para saber, isso é muito contagioso, isso é muito letal, a vacina vai ser eficiente, como é que vai se comportar, os efeitos de novos lockdowns, né, que é o que está acontecendo. Eu acabei de ver aqui que o jogo do Bayern de Munique na Alemanha já não vai ter público esse final de semana, o UBS, um dos maiores bancos suíços, já emitiu um comunicado para todos os funcionários hoje, proibindo viagens, né? Então, não se viaja mais a negócio. Pelo UBS, eles tinham voltado já à normalidade para isso, né? Tudo isso por conta da Omicron. Aqui no Brasil mesmo, a gente está vendo aí notícia atrás de notícia, com as festas de final de ano e o carnaval já sendo cancelados, né, pelas prefeituras e pelos governos estaduais, e aí a gente vai perseguir isso, né? O Omicron, né, num primeiro momento, ele é inflacionário, ele é deflacionário, ele vai ser letal, vai trazer custo, não vai trazer custo, o mundo ainda não sabe trabalhar com isso, né? A gente deparou essa semana, né, com o CEO da Moderna, na quarta-feira de manhã, falando que a vacina da Moderna não é eficiente, o shot da Moderna não é eficiente, que ele está tratando um imunizante, um comprimido, daqui 10 dias vai dar resposta, que vai precisar desenvolver uma nova vacina, que vai demorar alguns meses para isso. Aí a gente abre com todos os mercados, né, tudo que é risco caindo na quarta-feira. Na quinta-feira, já vem a CEO da BioNTech, né, que é a vacina da Pfizer. Ele fala, não, a minha vacina é eficiente, não tem problema, não preciso desenvolver nada, vai proteger todo mundo, não tem risco. Aí no mesmo dia, a OMS, a Organização Mundial da Saúde, fala que o Omicron não é tão letal, ele transmite muito rápido, mas ele não é tão letal. Ele é uma variante mais leve, mais média, né, do que a Delta, né, por exemplo. E aí os mercados já sobem todos de novo, né? E hoje, novamente, né, sai o BS, sai o negócio do Bayer, etc e tal. E aí a gente vê os mercados caindo novamente, né? Então, o que a gente está passando aqui nesses últimos dias é muito, eu acho que uma prévia do que a gente vai enfrentar nos próximos 2, 3 meses. E aí, por último, né, esse quadrinho aqui, eu acho que a gente tem que olhar com bastante atenção para ele, né, que é a parte de China, né? Vamos falar de China. China é motor da economia, o segundo motor da economia mundial. A hora que a gente olha para a China, tem muita correlação com o Brasil, principalmente na parte de commodities, né, commodities metálicas. Então, hoje, 70% da exportação da Vale vai para a China, o consumo de minério, aço, grãos, entre outras coisas que nós mandamos para lá, né? Qualquer impacto um pouco mais forte para cima ou para baixo do PIB chinês, a gente vai sentir aqui bastante nas contas do Brasil, seja para a parte boa, seja para a parte ruim. O exemplo disso foi ali em 2008, né, na crise da Lehman, do subprime, quando o Lula, na época presidente, falou que era só uma marolinha aquela crise, né, porque ele estava vendo que a China estava voando, né, e o Brasil exportou commodities para caramba, e o Brasil ficou protegido, né, o fluxo de caixa para o Brasil foi brutal, né. O Brasil acabou sendo fortalecido ali em 2008, 2009 em diante, foram anos maravilhosos para o Brasil.
Agora a gente olha para a China. O que está acontecendo na China, né? Então, a hora que a gente olha os últimos dias, incluindo hoje, né, a gente vê uma série de incorporadoras chinesas defaultando, tendo problema para pagar as dívidas, né? O governo chinês vai ou não intervir, né? O Xi Jinping, que é o novo ditador chinês, né? Ele era o presidente chinês e foi elevado agora a ditador, né? O mesmo patamar, por exemplo, do Mao Tse-tung, vai ser talvez o maior líder da história da China. Ele, há 3 semanas atrás, né, depois da reunião anual de uma semana do PBOC, do Partido Comunista Chinês, ele vem, né, e faz uma declaração falando que ele vai olhar com carinho para o setor de infraestrutura, que ele vai facilitar, que ele está olhando com atenção aqui as contas, e aí todo aquele problema que a gente escutou da Evergrande, hoje da Kaiser e de todas as outras incorporadoras, que fez o minério de ferro, né, nosso principal aqui ativo de exportação da parte metálica, desabar de $200 a tonelada para $80 a tonelada em menos de 2 meses, né, já voltar, e hoje a gente já está vendo o minério próximo de $105, $106 a tonelada. Então, esse é um desafio super importante, é um desafio que o mundo vai observar muito, muito de perto, né, como é que vai se comportar o PIB da China em 2022, né? Aqui tem balança comercial de alguns países, incluindo o Brasil, que é super importante a gente monitorar. Depois, passando aqui para a parte de Brasil, né? A parte de Brasil, eu acho que tem algumas novelas sendo contadas aqui no Brasil. Na minha opinião, eu acho que o mercado mostrou isso na precificação. O governo não foi hábil, o governo não foi politicamente eficiente para solucionar alguns problemas, diferente do que aconteceu lá de fora. O governo bateu cabeça, o governo perdeu força, né? Sem discutir política aqui, quem que é bom, quem que é ruim, quem que vai ganhar, quem que não vai, mas o governo aparentemente não teve interlocutor com os congressistas para resolver aquilo que precisava ser resolvido, né? Então, o primeiro problema aqui, e a gente está passando por solucionar ele, né, é a questão fiscal, né? O governo insistiu em falar que não iria romper o teto de gastos. Desde a metade do ano, o mercado vem olhando para o governo falando, olha, você não vai ter dinheiro para pagar todas as coisas, você vai ter problema, você está usando o Auxílio Brasil, você está tendo inflação, você vai trocar o Bolsa Família para o Auxílio Brasil, vai ter que tornar esse Auxílio Brasil, que derivou do Corona Voucher lá de trás, eu acho que vocês lembram disso, permanente, isso vai custar. E aí, para finalizar, vem uma bomba no colo ali do Paulo Guedes, chamado precatórios, né, que ele tem que pagar até 2022, 90 bilhões, né, e ele falou, bom, agora estamos perdidos, agora tem que pagar o Auxílio Brasil, tem algumas medidas de incentivo aqui para conter a inflação, seja energia elétrica, seja na parte de transporte público, preciso atuar para não deixar a inflação correr, o Banco Central subindo os juros, isso aumenta o custo da dívida do governo, do Tesouro para caramba, né? E ele fala o seguinte, agora eu vou romper o teto fiscal aqui, o teto de gastos, e aí a credibilidade do Brasil cai demais, né? A credibilidade do Brasil é fortemente impactada. O que passou nesses últimos 2 dias, né? Aí na quinta e hoje, a gente já pegou uma melhora disso, né? Foi a aprovação lá atrás, na Câmara, em 2 turnos, da PEC dos precatórios, que inclui o Auxílio Brasil permanente não corrigido pela inflação. Passou no Senado, não passou ainda de forma definitiva, então agora volta a parte do texto lá para o Arthur Lira na Câmara, e o governo tenta endereçar isso, né? De que maneira? Ele vai pagar parcelado aquilo, né? Estão chamando hoje, né, a oposição, a imprensa, da PEC do calote, né? Então, você vai pagar aqui, você deve 90 bi, você vai pagar menos da metade disso, e aí a gente vê como se resolve isso, né? De qualquer forma, qualquer gasto que o governo vier a ter extra, né, esses gastos que aparecem do dia para a noite de alguns bilhões, a gente vai ver o teto balançando, né, e o Paulo Guedes, obviamente, perdendo força. Depois, já toquei aqui no assunto de inflação lá de fora, já falei a questão
de como a inflação corrói as contas do governo. A pressão inflacionária de combustíveis é uma coisa que a gente tem que ficar atento, né? Aqui, além de pesar no bolso de todos nós, né? Hoje a gente sabe como custa caro encher o tanque do carro, né? Hoje eu brinco lá na empresa que um tanque de carro nunca custou, né? Muito mais que um jantar, né? Que é o que está acontecendo hoje, né? Você vai jantar fora, em qualquer restaurante mais ou menos, é mais ou menos o preço de um tanque, né? Hoje é mais que o dobro, né? Nunca a gasolina esteve tão cara relativamente às outras coisas. E aí a gente tem o problema, né, de puxar toda a parte de energia, como acontece lá fora, e também causar algumas incertezas em relação à política de preço da Petrobras, que é a maior empresa estatal brasileira de capital aberto, né, e que pode ter a credibilidade balançada em qualquer momento que esse governo, ou qualquer outro governo, como foi o caso da Dilma, abrir a boca e falar que vai intervir no preço do combustível e a Petrobras vai ter prejuízo aí para derrubar o preço do diesel, principalmente depois da gasolina. Então, é importante monitorar isso, a gente está sentindo no bolso, você vai no supermercado, a parte de alimentos já está bem mais cara, né? A parte de carne nem se fala, tudo atrelado à moeda, a dólar, o Brasil depreciando, né? E essa pressão que a gente viu em 2021, né? A inflação entra com uma dúvida muito grande em 2022, né? Como é que essa inflação vai ser contida ali pelo Roberto Campos Neto, do presidente do Banco Central, quanto é que ele vai ter que dar de aumento de juros, né? E quanto é que isso daqui vai impactar a conta do governo e o crescimento do Brasil. Tá super importante, super delicado, um ano eleitoral e um ano que o governo não quer perder, não pode perder a mão disso daqui, senão vai entregar o Brasil muito pior do que ele recebeu. Depois, a terceira derivada disso, né? A gente parte para a parte aqui de juros, né? E os efeitos que atrelam aqui os juros ao crescimento da economia, né? Então, você pega setores ultradependentes aqui de taxa de juros, e no Brasil, né, um dos motores da economia brasileira, assim como na China é o setor de construção civil, e você veja as incorporadoras falando o seguinte, olha, a gente já não está conseguindo vender lançamento, a gente está desacelerando. Por quê? Né? A hora que você está mostrando para o cliente final que está comprando ali um apartamento, uma casa, quanto vai ser a parcela dele com os juros subindo, né? Então, você pega ali os juros futuros de 12, é muito diferente do que como a gente começou o ano, com os juros a 2, os juros futuros indicando 2, 3, 4, né? Agora é 12. Né? Então, você leva isso para 30 anos, que é o prazo de pagamento de um apartamento, a gente acaba vendo os setores já sendo bastante impactados com isso, né? Sem contar a inflação, nesse caso, que acaba tirando o poder de renda, né? O poder de consumo de toda a população. Né? Então, é uma incerteza muito grande, muita gente acha que vai ter um choque de juros entre o final desse ano, começo do próximo ano como um todo, né? Então, os juros lá empina, depois ele volta para normalizar, dado que os juros lá fora, mesmo com alguns aumentos do FED e do ECB, vai continuar muito baixo, né? E aqui o Brasil acaba desarbitrando. Então, super importante, super relevante a gente monitorar isso. E por último, pessoal, isso daqui eu acho que está todo mundo acompanhando já o que aconteceu, né? Eleições de 2022, o Bolsonaro ele já falou que ele vai concorrer novamente, né? Como qualquer presidente aí eleito faria. O Lula vem com bastante força, né? E o Lula vem compondo, tentando compor uma chapa, uma aliança menos radical, né? Não focando tanto aí do lado em ser esquerdista, né? Mas sim mirando o centro, porque ele sabe que sem o centro ele não consegue governar. Muito se fala e provavelmente pode acontecer, né? Uma aliança inesperada entre o Lula e o Geraldo Alckmin, que foi governador aqui de São Paulo pelo PSDB por 2 mandatos, jamais pensado, né? Uma vez que esses caras disputaram e se mataram ali, né, na presidência no passado. Então a gente vê o Lula, né, sendo
também uma chave aí para as eleições. E aí a terceira via, né, toda essa conversa ganhou muita atração e está fazendo preço, né? A gente vê que quando saem algumas pesquisas onde a terceira via começa a ganhar mais votos, o mercado melhora, o juros futuro cai, o dólar também cede, né? Aí você tem dois nomes já definidos, né? O Sérgio Moro, que era uma incógnita, que todo mundo achou que ele não teria potencial. Você abre hoje, sexta-feira, dia 3 de dezembro, você abre a capa do jornal falando que o Moro já está mirando o Joaquim Barbosa, ex-ministro do STF, está mirando o Hamilton Mourão, vice-presidente da República, vai trazer o centro para dentro e que as próximas pesquisas aí o Moro já vai ter ultrapassado o Jair Bolsonaro, né? Então era uma terceira via que até 2 semanas atrás não existia, que não tinha partido e que daqui a pouco já está passando o próprio presidente nas intenções de votos. E o PSDB, né, que sempre foi o fiel da balança, nos últimos anos a gente sempre viu PT e PSDB, um partido ali de centrão, né, os tucanos sempre em cima do muro, vai, não vai, quem que vai? É o Arthur Vigílio, é Eduardo Leite, o Eduardo Leite é um nome novo, todo mundo gosta, o João Dória tem uma rejeição muito grande, fazem as prévias, né, as prévias, a primeira parte das prévias ali, eles não conseguiram, teve o hacker lá no app do PSDB, vem agora na semana passada, no sábado passado, e colocam o João Dória, atual governador de São Paulo, como o quarto nome. Aqui eu acho que com o Ciro Gomes fecharia aí os 5 nomes que a gente tem aí para 2022. Então, acho que não tem espaço para nenhum outro candidato. Muito importante monitorar quais vão ser as sinalizações. Teve aí em Minas o Romeu Zema recebendo já o Sérgio Moro, né? O Zema é uma super força aí, acho que o maior, acho não, com certeza o maior, o único representante aí com força do Partido Novo, um cara que aparentemente está entregando um governo interessante em Minas Gerais, né? Vai ser um cara que vão querer palanque, todos esses caras vão querer o palanque do Romeu Zema, que deve concorrer aí à reeleição em Minas Gerais, né? Isso daqui como é que vai mexer o mercado? De qualquer forma, de todos esses 25 anos aí que eu vi de mercado, eu acho que está fazendo preço de forma precoce, tá? Então, é importante a gente monitorar, é importante olhar a campanha. Qualquer desses candidatos que estiverem à frente, que falar que a Petrobras tem que pagar a conta, a gente vai ver a Petrobras despencando, o Risco Brasil subindo e vice-versa, tá? Quem que vai ser, quais que vão ser os ministros da Fazenda, como é que vão ser toda a propaganda, né, da parte fiscal do Brasil, o que eles vão falar, quem que vai dar mais dinheiro, né? Vem o Lula, por exemplo, e fala, não, vou aumentar o Auxílio Brasil, tem que dobrar o Auxílio Brasil, não tem que respeitar o teto de gasto. Imagina se você fala uma coisa dessa, como é que o mercado poderia reagir, né? Então, a gente tem que ficar bastante atento a isso. Eu vou passar a palavra agora ao Léo, para a gente falar de alguns cases, né? Então, a gente fez um resumo aqui de toda a parte, como nós olhamos aqui na Santa Fé, tá? É uma maneira top-down, né? De baixo para cima, de cima para baixo, para estar olhando o mundo, né? E como isso se encaixa nas empresas, né? Que tipo de empresas nós gostamos, nós compramos, nós carregamos para longo prazo ou para curto prazo. E depois o Pedro fala e aí a gente abre para Q&A, perguntas e respostas, para tirar as dúvidas de você. Então, Léo, boa noite, por gentileza. Olá, pessoal, boa noite. Eu sou o Leonardo, sou formado em Engenharia Elétrica pela USP de São Carlos e na Santa Fé eu sou analista de varejo, bens de capital, malls e também cubro tech. Então, falar um pouco aqui de uma tese que a gente acredita muito e gosta bastante na Santa Fé. No ano passado, o país, o mundo foi assolado pela pandemia e a gente viu o pequeno comércio e os grandes varejistas serem obrigados de uma hora para outra a fechar a porta, né? Então, quem acabou se sobressaindo nesse cenário de incerteza, onde você não tinha mais ali, era impossibilitado de fazer as vendas físicas, foram aqueles varejistas que já tinham um canal digital ali engatinhando, no mínimo, e um omnichannel ali já presente, né? Esses foram os que saíram melhores. A gente viu durante a pandemia esses players aí voltarem todos os investimentos para a parte digital,
para acabar tendo ali para o usuário final um melhor aplicativo, uma melhor usabilidade do produto, entre outros, né? Com isso, por conta da pandemia, muitos pequenos varejistas, médios varejistas foram obrigados a fechar as portas, né? Não conseguiam mais vender, e houve uma consolidação no setor, né? Houve e ainda está havendo, né? A gente está vendo aí grandes movimentos na indústria de consolidação, fusões e aquisições, os grandes nomes se expandindo ainda mais, né? E um terceiro ponto assim que a gente vê como alavanca, né, nesse macro setor aí que a gente olha é a reabertura da economia, né? Agora você está tendo a vacinação avançando bastante aqui no Brasil, né? É um peer mundial aí de comparação agora, mesmo que tenha começado atrasado, o Brasil conseguiu se sobressair bastante em nível de população vacinada. Eu trouxe até aí nesse primeiro gráfico. O Google ele tem disponibilizado agora, durante a pandemia, uma comparação da mobilização dos usuários que têm Android no celular ou que fazem o uso do Maps, em comparação com as primeiras semanas de 2020, né? Então, ele consegue separar ali as pessoas que tiveram uma locomoção na parte de retail e recreation, que são as atividades ligadas ao varejo. É uma comparação aí na base zero, né? Então, a gente pode ver ali depois a segunda onda, um crescimento constante, quase voltando aos níveis normais aí observados pré-pandemia. Nesse mesmo sentido, agora, depois dessa segunda onda, eu trouxe ali dois índices, né? O índice de confiança do empresário do comércio, que mede a intenção do varejista de fazer novos investimentos, seja em expansão ou seja na operação já existente. Também teve um crescimento bom ali a partir do segundo tri, né, depois da segunda onda, e o índice que mede a intenção de consumo das famílias, né, as famílias mais propensas a consumir, a gastar dinheiro, né. Então, nesse cenário, a gente acredita que um dos vetores que foram uma alavanca nesse período de pandemia até o momento foi que na pandemia as famílias, principalmente aquelas ligadas à alta renda, né, elas não tinham onde gastar dinheiro, não tinham fonte de lazer, não fizeram viagens, não frequentavam eventos e acabaram poupando mais, né? E agora, com essa reabertura, já os bares, eventos, etc., acontecendo, elas são mais propensas ao consumo. E acho que ali um quarto vetor, aí, uma quinta alavanca aí nesse meio é a parte de social selling, né? Hoje, boa parte das varejistas já tem desempenhado um papel importante na parte de social selling, né? Inclusive aí na Black Friday, vários grandes nomes aí, você tinha Magalu, Via, Alibaba, Shopee, todas essas aí, elas fizeram um trabalho forte de social selling, né? Fazer vendas ali com celebridades, com personalidades de Instagram, e avançando um pouco mais aí, né? Hoje, quem nunca foi observar um produto, procurar um review no YouTube, ou acho que isso é mais comum até entre o público feminino, o masculino também vai e vê ali no Instagram de algum influencer, um tênis, uma roupa que ele está usando e vai buscar esse produto, né? Então, ali no último gráfico, médio volume aí do IBGE, né, que eles soltam da parte do varejo de tecidos, vestuários e calçados, né? Então, também uma forte retomada ali depois da segunda onda. E aí eu trago ali três nomes que a gente gosta aqui na casa, né? A primeira é a Arezzo. A Arezzo, ela é uma casa de grandes marcas, né? A Arezzo & Co. Então, além da Arezzo, você tem a Fiverr, você tem a Schutz, você tem a Alexandre Birman, você tem a Reserva e você tem também a operação da Vans no Brasil. E a Arezzo, ela tem conseguido trazer resultados consistentes e cada vez melhores nos últimos anos, né? Ela tem um histórico de M&As, de fusões e aquisições, de crescimento inorgânico muito bom, tem conseguido ter ganhos de sinergia com as marcas que ela traz para dentro do grupo e buscando cada vez mais avenidas de crescimento, né? Eles acabaram de anunciar agora que vão entrar na parte de vestuário feminino. Compraram anteontem mesmo uma marca aqui, que ainda é pequena, mas eles esperam expandir bastante,
uma marca que traz uma margem bruta de 80%. Isso para o varejo é astronômico, né? Acho que para qualquer linha de negócio. Um outro nome que a gente gosta bastante dentro da casa é a Vivara. A Vivara é outra empresa que conseguiu entregar resultados bastante consistentes aí nos últimos anos, mesmo no período de pandemia, né, em época de crise, onde as pessoas acabam indo para ativos mais seguros, como o ouro, e com isso o ouro teve uma apreciação constante durante principalmente os primeiros meses da pandemia. A Vivara ela conseguiu manusear bem a gramatura de ouro que ela utilizava nas suas joias e também um controle de estoque mais favorável fez ela passar por esse período ali sem ter muitas perdas, sem ter grandes perdas, né, de margem nos produtos que ela tinha. E agora também com a parte da Life, né, a Life começou com um produto, uma linha específica dentro da Vivara, hoje ela já é uma loja com produtos lá dentro. A Life ela busca tentar trazer para dentro do grupo da Vivara aqueles consumidores que não iam para a Vivara, né, com um olhar mais jovem, mais teen. E também é outra empresa que está voltada principalmente para os grandes, para as altas rendas, né? Então, com esse cenário de inflação alta, a gente vê o consumidor perdendo poder de compra, enquanto que aqueles voltados às classes mais altas acabam sofrendo menos. E por último, tem o Grupo SBF. Para quem não sabe, o Grupo SBF é o dono da Centauro, o grupo dono da Centauro. A Centauro é um nome que a gente gosta bastante aqui no Brasil, agora com a reabertura. Então, você tem as pessoas voltando a frequentar os shoppings, né? E com base comparativa, essas 3 empresas que a gente citou estão presentes na sua grande maioria em shoppings. E também o Grupo SBF controla aqui no Brasil a operação da Nike. Então, aqui eles chamam de Fisia. A Fisia, ela consegue operar, então, especificamente para varejo e para atacado. E quando ela opera direto para o varejista, para o varejo, ali, para o consumidor final, ela consegue ter uma rentabilidade muito boa, né? No último trimestre, inclusive, a parte de Fisia já superou a rentabilidade, o faturamento, desculpa, de Centauro. Então, esses 3 nomes aí são nomes bem ligados à parte de malls, que a gente gosta bastante aí, estão ligados aí também à retomada do consumo e principalmente os 2 primeiros nomes à alta renda. Pode passar para o próximo slide, Pedro? Bom, pessoal, aqui eu vou falar também no setor financeiro, o que é que a gente gosta bastante. Na Santa Fé, quem cobre a parte de financials é o Edu. Eu vou falar aqui para ele, não pôde comparecer hoje. Mas na Santa Fé, a gente tem 2 teses principais dentro do setor financeiro, né? Uma de curto prazo e uma de longo prazo, né? No curto prazo, a gente tem ali 5 motivos principais. Em um cenário mais desafiador, os investidores eles tendem a procurar ações de valor e os bancos são as principais referências de valor porque eles pagam dividendo, principalmente, não sofrem tanto com volatilidade de mercado e custo de capital. Além disso, eles são hedge natural, acabam se beneficiando dessa alta de juros que a gente está tendo aí nos últimos tempos. E muita receita do banco está atrelada ao custo do crédito, né? Então, você tem ali um spread bancário ali que caminha basicamente junto com a alta de juros. São ações líquidas que são consideradas um safe haven pelos investidores estrangeiros e grande parte desses bancos compõe o índice EWZ. Então, quando o investidor estrangeiro tenta investir no Brasil, ele vem principalmente pelo índice EWZ e acaba investindo nesses nomes. E o estrangeiro também conhece muito os bancos, né, já são ativos antigos da Bolsa, e eles já vêm com um viés mais direcionado para esses nomes. Um outro ponto é o retorno da atividade econômica, que acaba sendo um incentivador de linhas de crédito de maior yield, então cheque especial, cartão de crédito, crédito pessoal, que são produtos mais rentáveis para o banco no curto prazo. Por outro lado, temos um cenário macro difícil que pode prejudicar os bancos, mas os bancos têm um colchão de provisões para o próximo ano, que faz com que os bancos passem por esse cenário difícil aí que as casas já têm, fazendo algumas previsões, com menos dificuldade. E aí, dentre esses 3 nomes aí, são os grandes bancos do Brasil, né? Então, Bradesco, Itaú e Banco do Brasil, a gente gosta bastante na casa. E a tese de longo prazo, ela é mais voltada para os bancos digitais. A gente vê um cenário de transformação bem grande acontecendo no cenário financeiro. Dentre os principais triggers está o Open Bank, então, resolver toda essa questão que eu comentei aí no primeiro ponto, de spread bancário muito alto, concentração nos grandes bancos. Hoje,
aproximadamente 85% dos ativos são concentrados nesses grandes bancos. E uma consequência disso, né, de pouca competitividade, acaba sendo alta população aí desbancarizada no Brasil. E como o Open Bank pode resolver essa questão? Aumenta a competição, como eu já mencionei, reduz os custos de forma geral e traz mais educação financeira para a população. Além disso, o Open Bank pode trazer mais informações sobre as transações da população, e isso acaba ajudando também, né, nessa educação financeira aí, que muitos hoje ainda não possuem de forma tão agregada. Nessa agenda, o Bacen, o Banco Central Brasileiro, tem atuado de forma muito ativa para trazer mais inovação e competitividade para as empresas, né? Eles têm feito todo um arcabouço regulatório, que o Bacen tem chamado de agenda BC Hashtag, e também, como vocês têm visto, já devem ter utilizado, o Pix, né? Avançando aí cada vez mais com novas iniciativas. As grandes vencedoras nesse cenário vão ser aqueles players que vão ser mais rápidos de absorver e se adaptar a essas mudanças e oferecer uma melhor experiência, um novo produto, e provavelmente vão ser as techs digitais por natureza, né? Então, provavelmente essas empresas que já nascem com esse olhar, essa pegada de inovação, vão conseguir se adaptar melhor, algo que os grandes bancos aí acabam sofrendo muito por serem enormes e terem tantas burocracias na implementação de novos projetos ou de mudanças. Porém, apenas só serem tech digital por natureza não é suficiente. Elas precisam aprender a rentabilizar essas inúmeras funcionalidades que elas trazem para os clientes, né? E, por conta disso, a melhor forma de rentabilizar essa base de clientes que eles acabam adquirindo é via crédito. Mas é algo que não é fácil, né? A gente tem visto aí algumas questões envolvendo problemas com crédito, principalmente com a Stone, que fez a ação dela ter uma queda vertiginosa nesses últimos tempos. E tem sido desafiado, é um ponto que está desafiando bastante os nomes, né? E aí, nesse cenário, a gente tem dois nomes que a gente gosta bastante, que é o Inter e o Banco Pan. São duas empresas aí que já trazem um maior histórico de crédito e acaba sendo mais voltado para as classes C, D e E. E aí eu coloquei também o Nubank, né? O Nu está sendo fonte aí, de bastante assunto nesses últimos tempos, né? Um banco que está buscando realizar o seu IPO aí, pode ser o maior IPO dos últimos tempos aqui no Brasil, de uma empresa brasileira. E é um banco que ainda está aprendendo a gerar lucro, né? E vai depender bastante de crédito no futuro. Passo a palavra agora para o Pedro, que é nosso analista aqui também. Boa, Léo. Bom, pessoal, então boa noite, eu sou o Pedro, eu sou analista que cubro todas as empresas de commodity aqui, commodity, proteínas e também vejo algumas empresas de logística ligadas aí a grãos. Então, vou começar falando aqui da nossa tese de commodities, agronegócio, outro lado, né, outra parte de investimento que a gente gosta. Então, por que a gente gosta de commodities, né? A gente enxerga que os ativos ligados a commodities, eles têm uma correlação histórica baixa com outros ativos que a gente vê aí em bolsa, então uma forma de diversificação do portfólio, né? A gente também, na tese de commodities, a gente tem uma alta exposição ao dólar, uma exposição de exportação, né? A gente já escutou bastante que o Brasil é um país exportador e produtor de commodities, então nós somos os primeiros produtores de soja no mundo. A gente está aí do lado de minério, nós somos o segundo maior produtor de minério do mundo, ficando só atrás da Austrália. E a Austrália, né, são 4 grandes mineradoras no mundo. A Austrália tem 3 delas, e a gente tem a nossa Vale aqui, que a Vale sozinha é a maior. As empresas de commodities, a gente vê o play como um hedge para picos de inflação, né? Então, inflação, a gente tem como o aumento generalizado dos preços, e esse aumento dos preços, o que eles são? Eles são as commodities que elas são matérias básicas para outros produtos, então a gente consegue ter o repasse de preço nas matérias básicas, a gente consegue ter uma dinâmica de estudo de mercado, tentar antecipar alguns movimentos dos preços
do mercado dessas commodities via o estudo da oferta e da demanda, né? Então a gente consegue prever como que vai se comportar uma ou outra commodity de acordo com eventos globais aí. E também a gente acredita aí que com o crescimento da população, não só quantitativo, mas qualitativo, né? A gente tem países emergentes ficando cada vez mais ricos, como China e Índia, né? A população se desenvolvendo. A gente acredita que o consumo deve aumentar também, e aí a utilização e necessidade dessas matérias básicas, as commodities, deve aumentar junto também. Aqui embaixo, né, no canto inferior esquerdo, eu trago o índice CRB, né, que é o Commodity Research Bureau Index, que é um índice aí que ele é composto por esses tipos de commodities que estão nesse gráfico de pizza. Então, a gente consegue ver as commodities, né, elas seguem, elas são cíclicas. Então, a gente tem anos aí, ciclos de altas e baixas de commodities. Desde a pandemia, a gente vem escutado que nós estamos entrando num ciclo de alta de commodities, e nós aqui da Santa Fé, a gente acredita que isso é verdade, né? E esse gráfico, ele nos traz essa resposta, nos mostra que isso vem acontecendo de fato. Como vocês podem ver aqui na ponta direita do gráfico, a gente já vê uma retomada desse índice, e grande parte dela, né, nesse índice esse índice ele não tem o minério de ferro. Se tivesse, ele ia estar um pouco diferente, né, tendo em vista o que o Fábio já comentou, né, que o minério veio de 230 a perto de 80 dólares, está em 100 agora, por conta das questões de China, né, cortando o output global, o output de aço deles. Mas a gente acredita que nesses próximos anos as commodities devem sim se manter em patamares mais altos do que os vistos anteriormente, pelo menos nessa última década. Então, o que a gente acha que contribui para essa alta das commodities? A primeira é o crescimento mundial. Então, como eu já comentei, né, a necessidade por mais matéria-prima para fazer mais produtos, né, e a população ficando cada vez mais rica, a população global tendo melhor condição de vida, ela vai acabar consumindo mais. Os estímulos monetários e fiscais que a gente viu sendo injetados nas economias nesse último ano, principalmente, né? E também as baixas taxas de juros. A gente tem aqui as taxas de juros no Brasil estressando, mas a gente não lembra, né, que eu imagino que todos aqui têm mais ou menos a minha idade, um pouco mais novos, mas a gente sempre escuta nossos pais e avós falando das taxas de juros altíssimas, e que nos patamares atuais elas continuam baixas, né, se for comparar historicamente. E aqui no canto direito eu trago algumas das empresas que atuam nesse setor de commodities, né, que a gente gosta. Então, falando aqui de oil and gas, eu trouxe Petrobras, né, que todo mundo já conhece, maior empresa produtora de petróleo no Brasil, né, parte estatal. Tem aqui também a PetroRio. Eu não coloquei a 3R Petróleo, mas é outra empresa que a gente olha. PetroRio e a 3R são empresas que elas adquirem aí os campos maduros da Petrobras. Então, a Petrobras ela está desinvestindo aí de alguns dos seus campos, principalmente os campos de água, os campos onshore e os campos de água rasas, algumas águas profundas, e está mantendo o foco aí no pré-sal, que tem o lifting cost, né, que é o custo para subir o petróleo na superfície mais baixo, né? Então, focando em ativos resilientes. E a PetroRio e a 3R, elas são empresas aí que vão ter ganho de eficiência e ganhar dinheiro com isso aí, porque a Petrobras é uma empresa gigante, tem muitos ativos, não consegue cuidar tão bem deles. Partindo para o lado de Metal and Mining, a gente tem aqui do lado de mining a Vale, né, a maior produtora de minério do mundo. Ela não só produz minério, mas ela produz metais básicos, cobre, níquel, tem também manganês e ferroligas, mas 85% da sua receita é de minério de ferro. E o minério, uma coisa importante aqui da Vale é que o minério da Vale, ela lá em Carajás, né, no norte, na SD11, que é a mina grande dela, o minério sai com 67% de teor de ferro. E a gente vê aí que o minério, o básico, padrão vendido no mundo, tem o teor de ferro de 62%. Então a Vale aí consegue um mix acima desses 62%, misturando com o minério do norte e tendo um prêmio sobre as outras mineradoras do mundo. Do lado de siderurgia, a gente tem Usiminas e Gerdau. Gerdau, ela foca aí na produção de aço longo para construção civil e de infraestrutura. O interessante da Gerdau é que ela tem um braço nos Estados Unidos, então é um play um pouco mais seguro do que Usiminas de Brasil, porque ela tem exposição nos Estados Unidos, exposição exterior. Usiminas, focada aí
na produção de chapas, né, aço plano, muito utilizado por automotivas e também linha branca, né, geladeira, máquina de lavar, fogão, esse tipo de produto. A gente tem aqui papel e celulose, que é uma parte das commodities, tem Suzano e Klabin. Suzano, produtora de celulose, aí Klabin mais focada no papel. São papéis que quando a gente vê o dólar estressando, é onde as casas e os investidores procuram se proteger, né, do dólar, são bem expostas a dólar. Tem aqui também a Cosan, que é uma empresa que a gente gosta bastante, que é a Cosan. Ela é uma holding, né? Ela tem várias empresas embaixo dela de alguns diferentes setores, só que tem a Comgás, né, que é produtora de gás natural, tem e também distribui, né? Tem a Raízen, que é uma joint venture entre Shell e Cosan, né, que são os postos Shell, e aí a Raízen, produtora de cana-de-açúcar, etanol. A gente viu, o Fábio já comentou, né, da inflação gerada pelo aumento dos custos do açúcar e do etanol, então, dos preços, né, do açúcar e do etanol. Então, a Cosan vem se beneficiando, sim, esse ano. E é uma empresa que está se diversificando, né? Ela criou um braço que chama Cosan Investimentos, que eles fizeram uma joint venture agora com uma empresa para fazer uma grande empresa de mineração também no norte, e deve ter um minério parecido com o minério da Vale, um minério com prêmio. Então, é uma baita empresa que a gente gosta. E tem ali embaixo a SLC Agrícola, que é uma empresa brasileira que remete muito o que o produtor agrícola brasileiro faz, que é comprar terra, produzir e vender a commodity, né? A SLC produz muito algodão, tem um pouco de soja, milho também. E tem a Brasil Agro, que é uma empresa parecida com a SLC, que tem terra e as opera, só que ela é mais focada em cana-de-açúcar e grãos, né, que é soja e milho, e tem um pouquinho de pecuária também. São empresas do setor do agronegócio que estão listadas na bolsa, que a gente gosta. E do meu lado foi isso aí. Se vocês tiverem alguma pergunta aí para um de nós analistas, para o Fábio também, a gente está à disposição. Galera, queria agradecer aqui a Santa Fé, ao Focati, a Fernanda, ao Pedro, lá pela apresentação de altíssimo nível, exposição de altíssimo nível. Muito obrigado. Quem quiser perguntar, pode abrir o microfone aí. Se não tiver como microfone, não tiver como usar, pode escrever no chat. É isso, pode mandar. Pedro, fecha a apresentação aí para a gente. Isso. Pode Boa falar aí, noite, Henrique. pessoal. O Henrique vai perguntar. Pode falar, Gabriel. Pode falar primeiro, Gabriel. Problema. Beleza. Pessoal, tudo bom? Obrigado aí pela apresentação. A pergunta que eu tenho, acho que é mais direcionada para o Fábio. Eu vi que você falou aí sobre a alta de juros, né? E a gente viu aí essa semana os dados aí de PIB, produção industrial, que caíram, a gente entrou em recessão técnica. Eu queria saber qual que é a visão que vocês têm para esse cenário que a gente está entrando de recessão técnica, com um período de elevação da taxa de juros, que provavelmente, assim, o esperado é que isso desacelere mais a economia. E qual que é o reflexo disso no pensamento de vocês para a carteira de ações? Obrigado, Gabriel. Bom ponto. Primeiro, né, o PIB foi muito fraco. Acho que é importante, muito importante a gente monitorar isso. A hora que a gente abre os dados de PIB do terceiro trimestre, ele foi super impactado aí pelo agronegócio, né, que é uma força motora, sem dúvida nenhuma, do Brasil, mas acabou tendo impacto das exportações de carne bloqueadas pela China, né, entre outras coisas. Tudo que a gente olha, né, quando a gente vai fazer modelo aqui, os analistas, os modelos macro, que a gente olha de modelo macro, é sempre o que a gente faz a gente sempre olha a elasticidade em relação ao PIB, né, quanto a empresa vai crescer em relação ao PIB. E o PIB do ano que vem vai ser um PIBinho, né, voltando aí a 2018, vai ser um PIBinho, né? Acho, tenho a impressão que não vai ser negativo, né? Eu acho que eu estou um pouco mais otimista em relação a mundo para 2022, mas o PIB brasileiro vai ser um PIB fraco. Não vem com recessão, mas em um crescimento pequenininho.
De qualquer forma, tudo isso já está precificado? Eu acho que já. Né? Acho que o Brasil está precificando aí um cenário de caos. Né? A hora que a gente olha os múltiplos das empresas, né? Que a hora que a gente faz conta, né? O Pedro, por exemplo, vai olhar ali valor econômico pelo EBITDA, o Léo e o Edu vão olhar preço por lucro, busca, né, no apanhado geral em relação à bolsa, principalmente as empresas grandes, né? Esquece essas empresas de tecnologia, né? Todo mundo, Cash, Enjoei, GetNinja, né? Isso daqui são opcionalidades que tem ali no mercado. Se está caro, se está barato, tem que olhar ali o caixa da empresa, o que o cara pode entregar, se tem concorrência ou não. Mas a hora que você olha uma Vale, a hora que você olha uma Gerdau, a hora que você olha uma empresa de shopping, que nem a BR Malls, a hora que você olha uma Lojas Renner, né, que é uma empresa super consolidada, os múltiplos estão super descontados. Né? Então, eu acho que antes de entrar nesse fine tune, né, vamos chamar assim, de olhar PIB, o PIB é meio, é 0,2, é 0,8, é menos 0,3, vamos olhar Brasil, vamos olhar múltiplo, estão baratos. Tá? Eu acho que é isso que a gente tem que focar. Como é que a gente compõe carteira? Ficando cautelosamente otimista. Né? Então, a gente não está de tanque cheio nas nossas posições, né? A gente tem posições aí intermediárias em ativos de risco, mas a gente está focando em ativos com liquidez que estão baratos, descontados, e deixando algumas pimentas na carteira, né? Que nem bancos digitais, a gente gosta de Banco Pan, que compõe bastante a nossa carteira, gosta de Cosan, gosta de Vale, a gente tem Vale na carteira, então a gente vai muito nessa linha. Gustavo. Boa noite, pessoal. Primeiro, gostaria de agradecer a palestra, gostei demais. A minha pergunta, aproveitando que o Fábio já está respondendo algumas perguntas, vou dirigir uma pergunta para ele também. Você comentou um pouco sobre o cenário macroeconômico para a gente e eu gostaria de saber suas perspectivas para o ano que vem em relação às reformas estruturantes, principalmente considerando o ano de eleição. E aí eu gostaria, se possível, que você focasse um pouquinho mais na reforma tributária, se possível, se você acha que vai andar e se você acha que vai andar, como é que você tem visto a qualidade desse projeto, se ele vai contribuir para o crescimento desse país e etc. Legal. Gustavo, leitura, tá? Essa daqui pode ser que eu erre muito aqui na minha resposta. Qualquer reforma, né, qualquer uma dessas duas reformas, tanto a fiscal / tributária ou imposto de renda, se chama como quiser, quanto a administrativa, vão ser totalmente impopulares. Né? Então, a hora que você mexer no bolso de todo mundo e taxar dividendo, pagar mais imposto de renda, etc. e tal, vai ser impopular. Depois, administrativa, quando você mexer, né, em todo esse orçamento secreto que me chamou o STF recentemente, você vai mexer no centrão, você vai mexer em concessões que já foram dadas, principalmente agora, para vários partidos. Né? O governo está gastando e está gastando para deixar todo mundo feliz, os políticos voltaram a ganhar dinheiro nesse governo, uma vez que abriram os cofres aí com essa PEC dos precatórios. Então, a minha opinião não passa. Minha opinião não tem espaço nenhum para ser votado isso em ano eleitoral. Tá? Eu acho que se o governo, se der continuismo a esse governo, com o Paulo Guedes, com o Roberto Campos, eu acho que é a primeira medida que eles fazem depois da reeleição. Tá? Mas do jeito que está hoje, não vejo cenário nenhum para esse ano, esquece, para o ano que vem é super difícil. Perfeito, obrigado, Fábio. Se ninguém tiver mais, eu acho que vou aproveitar o momento e vou fazer mais uma pergunta. Eu acho que é o Pedro que fica responsável por essa parte de commodities e eu queria perguntar mais sobre a questão de frigoríficos e o setor de carnes, principalmente em relação à exportação. Eu não sei se vocês acompanharam, mas recentemente a gente teve a COP26, que é uma conferência das Nações Unidas que tratou desse tema, e o Brasil ele chegou a assinar um acordo para poder
gerar um controle maior sobre as emissões de metano, e a gente sabe que esse mercado ele contribui muito para a emissão de metano, que é um dos gases que tem agravado o efeito estufa. E com certeza é um dos pontos centrais aí que vão acabar contribuindo com um possível desastre climático, e também vai permear aí as discussões econômicas no curto, no médio e no longo prazo também. Então, gostaria de saber, se possível, do Pedro, como que ele está enxergando esse movimento do Brasil, como isso vai impactar o setor de carnes brasileira, e se a Santa Fé, especificamente, ela está comprada nesse mercado, ela está pensando em diversificação, qual que é a tese de vocês? Opa, boa pergunta, Gustavo. Então, falando aqui, a gente assistiu, a gente fica bem esperto aí com a COP, com o que está acontecendo hoje, inclusive, assisti um call aí do BTG falando exatamente sobre isso. Então, a gente tem, né, o boi, ele arrotando, né, e soltando via gases bastante metano. Tem uma dicotomia aí nesse assunto, e tem uma discussão bem grande também, porque o boi que está ali no pasto, ele está, né, emitindo esse metano, mas na hora de pôr a conta, de pegar a captura do metano, a captura do CO2 e transformação para oxigênio que o pasto faz, né, as pessoas acabam não fazendo essa conta. E aqui no Brasil, diferente de outros países, né, de países europeus, países, também tem os Estados Unidos, né, tem um pouco, acho que no Uruguai, e na Argentina, que tem menos extensão territorial do que a gente tem aqui no Brasil, lá tem muito confinamento. Aqui, o nosso boi ele é muito in natura, que a gente chama, né, que é o boi a pasto. Tem também bastante projetos de silvopastoril, que é um projeto que está crescendo bastante, é pouco relevante ainda, mas a gente acredita que no futuro a participação vai aumentar. Que é você ter o boi no pasto e você intercalar esse pasto aí com algumas fileiras de floresta, né? Esse negócio vai se chamar ILPF, que é Integração Lavoura-Pecuária, que é o que bastante dos produtores estão fazendo, produtores maiores, mais profissionais, mais capitalizados, que conseguem investir. A gente tem muitos produtores pequenos no Brasil ainda, mas o produtor está ficando cada vez mais técnico, e com a tecnologia, né, e esse novo cultivo, aí esse novo jeito de criar o boi, ele deve ajudar sim na captura dos gases de efeito estufa, né, principalmente do metano, utilizando essas árvores, essas novas técnicas de cultivo e de criação. Mas aqui no Brasil a gente é bem adiantado do que países que confinam mais do que tem em natura. E também, né, a gente vê a utilização de grãos, né, principalmente soja e milho, aumentando por conta da profissionalização dos rebanhos de aves, né, e de suínos na China. Então a gente vê muito da área de pasto, né, sendo transformada para lavoura nos próximos anos. A gente tem aí, se eu não me engano, são 66 milhões de hectares no Brasil que são utilizados como lavoura, e na pecuária são 160. O Brasil tem um total de, acho que aproximadamente 850 milhões de hectares na superfície, né, brasileira. Então a gente acha que nos próximos anos, onde o produtor vai trabalhar é na transformação da pastagem, né, de pasto degradado para lavoura, e também aí e vai profissionalizar, aumentar o UA, que é a unidade de animal aí por hectare nas suas propriedades, né? E nós aqui da Santa Fé, nós somos totalmente comprados nessa agenda ambiental. A gente tem a nossa emissão de carbono, ela neutralizada pela MOS, a gente tem até o símbolo, e a gente tem no nosso outro projeto aqui, a gente tem um projeto de alternativos na Santa Fé, que o Fábio pode talvez comentar mais tarde, um FIAGRO, que a gente está para lançar totalmente com essa pegada de preservação. E também a gente tem a nossa diretora, a Tita, que ela está Ana Luísa da Riva, a gente chama ela de Tita carinhosamente, mas ela está investida em diversos projetos, em plataformas de impacto e de conservação ambiental. E a gente tem algumas coisas no forno aí, talvez, para sair nos próximos anos nesse quesito. Não sei se eu respondi sua pergunta.
Eu vou só complementar Respondeu sim, perfeito. o Pedro. Acho que faltou um pouquinho, né, que tinha perguntado, mas os grandes nomes ali, não voltando para a parte do metano, mas você tem ali, acho que os 4 principais nomes ligados à proteína são Minerva, Marfrig, JBS, e ali você pega um pouco ali de BRF também, né? Mas todos esses nomes eles têm um trabalho muito forte da parte de sustentabilidade ambiental, né? Então eles fazem trabalho muito grande, assim, desde faz mapeamento de gado com base em blockchain, reflorestamento, eles fazem toda a parte de análise de fornecedores para ver se o gado vem de regiões de preservação, regiões de risco. Então, eles têm um trabalho muito, muito bom, muito presente nessa parte, né? Aí você perguntou se a gente gosta de diversificar com base nesse ponto. Hoje a gente não tem posições na parte de proteínas, mas a gente olha assim. Perfeito, obrigado, pessoal. Até pedir desculpa aí para o Henrique, tem só mais uma pergunta e vou passar a palavra para o pessoal. Agora sobre o setor de energia, e eu não sei bem para quem direcionar, então vocês podem ficar à vontade para poder responder. O setor de energia vem sendo uma pauta recorrente aí no Brasil nos últimos tempos. A gente tem visto sucessivas crises e todo ano é um tema que vem gerando vários impactos no sentido de que o custo de energia ele tem subido bastante e inclusive tem gerado efeitos importantes sobre o custo de produção, sobre a inflação e vários outros efeitos econômicos. A gente viu que esse ano o Brasil teve um problema bem sério, a gente inclusive considerou que poderia haver uma crise de abastecimento, que poderia faltar energia em alguns lugares, mas o governo agiu no sentido de ativar algumas usinas de carvão e etc. para poder controlar esse problema. Aí eu gostaria de saber como é que vocês têm visto essa questão, se é um ponto relevante na análise de vocês para o ano de 2022 e como que vocês têm visto o posicionamento do governo brasileiro e das instituições privadas também para poder prevenir uma eventual crise. Legal. Gustavo, eu acho que aí o desabastecimento de energia está fora de cogitação, tá? Choveu, os reservatórios já estão até numa situação melhor que há um ano atrás. Mas você tocou num ponto importante, né? A base energética do Brasil é horrível, né? Depender de chuva para ter energia é uma coisa que a gente não pode mais aceitar. A iniciativa privada está fazendo vários pilotos, né? Ainda de forma muito tímida em relação à parte eólica, né? O Brasil, infelizmente, não tem ventos alísios provados no território inteiro, né? Muito focado ali no Nordeste, o Ceará tem muita coisa. Agora, energia solar, né? Energia solar é uma coisa que custa caro, planta de energia solar é uma paulada, né? Mas é para onde deve caminhar aí a matriz energética, e a gente vê empresas como a CPFL, como a própria CIMIG, né, investindo já em alguns projetos. Agora, é energia cara, tá? A hora que o governo teve que ligar as térmicas aqui, a gente está vendo bandeira vermelha o ano todo, né? Carvão polui, infelizmente é o que tem, né? Pega a ENGIE, né, que é a principal empresa listada que tem as térmicas, ele está mudando, né, aos poucos, né, a base dele. Agora tem que fazer pipe de gás, né, tem que ir aos poucos tirando do carvão. Mas esse é um problema que a gente tem que endereçar, tem que resolver. E eu acho que o próximo governo, dependendo de quem vier, vai atacar essa parte, né, muito com concessões aí público-privado, como vai ser o investimento disso. Tem algumas plantas entrando em operação, mas é uma coisa para a gente tomar cuidado. Vai impactar 2022? Não. Resposta, vai faltar energia? Não, não vai. 2022 eu acho que está dado aí. Esse ano a gente não vai ter esse problema. Perfeito. Obrigadão pela resposta, pessoal. Mais uma vez, parabéns aí pela apresentação e por tudo. Galera, Obrigado. caminhando para a reta final aqui nas perguntas agora. Quem mais tem? O Henrique. São duas perguntas no caso, né? Uma primeira pergunta direcionada aí para o setor de varejo e shoppings.
a gente percebe que, pelo menos eu tenho essa impressão, que o varejo, principalmente de roupas, está ganhando cada vez mais relevância no online, né? A parte do omnichannel é muito bacana, que você consegue estar conciliando ali as lojas físicas com varejo. Então, por exemplo, se a pessoa quer provar uma roupa, enfim, ela tem a possibilidade de estar na loja física e muitas vezes recebendo a peça na sua casa, né? Mas nesse ponto, a gente não teria um impacto um pouco negativo para o setor de shoppings, uma vez que a área locada necessária, por exemplo, por C&A, pelas próprias lojas, qualquer loja de roupa, enfim, né, não seria reduzida, e reduzindo também a área bruta locável e, por fim, a receita dos grandes shopping centers? Boa, Henrique, ótima pergunta. Cara, eu acho que isso é uma tese que ela faz sentido, né, em termos, né, teóricos, né? Você incentivar uma venda fora do shopping que vai acabar prejudicando o seu core, né? Mas é até uma tese. A gente tinha a Delivery Center, não sei se vocês conhecem. A Delivery Center era uma espécie de e-commerce que a BR Malls e a Multiplan eram acionistas, né, duas empresas de shopping, que eles afirmaram que eles vão desinvestir dessa empresa, e era uma empresa que cuidava desse last mile, né, da entrega para o consumidor final, e era até algo que na época os investidores se questionavam, né, sobre isso. Você está incentivando o last mile, mas e não vai perder o fluxo no shopping? Cara, eu diria que, assim, no Brasil, não. Isso é uma tese que eu acho que valeria muito para os Estados Unidos, que a pessoa lá vai para o shopping só para fazer a compra e ir embora, né? Aqui no Brasil, o shopping ele é muito ligado à experiência, a serviços, à segurança. Você vai passear com a família lá durante o domingo, né? Você quer andar sem ter preocupação, né? Por conta de segurança. Você vai para ir no cinema. Aqui no Brasil você tem salão de jogos, você tem salão de beleza, outros tipos de serviço que não seja necessariamente só aí para compra nesses varejistas, né? E também a questão de roupa acaba tendo uma dependência da loja física, porque pelo menos a pessoa ela quer ir lá na loja provar a peça que ela comprou, né? As varejistas hoje ela tem algumas iniciativas de mala com produtos, que elas enviam malas para a rede de clientes. O cliente vai lá, testa qual roupa ele gostou, qual ficou boa e envia de novo, né? Mas ainda é um piloto, ainda está iniciando, né? Não é em larga escala, né? A Renner tem esse produto, mas eu diria que sim, você está certo, né? Você acaba incentivando um canal marginalmente diferente que a presença física, mas tem muitas outras variáveis envolvidas na questão dos shoppings aqui no Brasil. Não, entendi. Obrigado. Obrigada a todo mundo. Queria agradecer aqui, o Vitor também vai encerrar aqui agora, por essa apresentação de hoje, pelas outras também. É uma parceria ótima, acho que todo mundo aqui está participando, está gostando bastante enfim, está aprendendo muito também com vocês. Exato, e em 2022 a gente continua essa parceria com vocês, isso é bastante bacana. Obrigado aqui mais uma vez ao time da Santa Fé. E todo mundo compareceu. É isso, galera.